situação muito interessante, foi meio que tipo assim, um estágio prático de algumas coisas. Falei, bom, então de repente até dá para dar uma encaixada num dos temas que a Beth tinha passado para a gente, né, que é esse que está no versículo aqui, né? Então Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está em Mateus capítulo 9. Então, a Beth tinha me passado um dos temas que é justamente os sãos não precisam de médico. Então, aí, né, de acordo com algumas coisas que acabaram acontecendo comigo no domingo de manhã, eu acabei, né, de alguma forma, pensando que a gente talvez pudesse fazer esse bate-papo com essa linha aqui. E aí, vocês têm plano? Não vou perguntar, tá? Que fica chato, que eu não vou falar para levantar a mão. Você tem convênio? Eu pergunto para os meus pacientes, né? Você tem convênio? Qual é o seu convênio? Né? Você atende convênio? Você anda precisando de serviço médico, assim? Quando eu falo serviço médico, né, gente? Às vezes a gente só pensa na medicina de uma forma, assim, curativa. Na verdade, hoje eu queria apresentar para vocês, na verdade, um modelo de atendimento, né, assim, de saúde, e eu gostaria de tentar fazer, né, um paralelo entre a estrutura do atendimento, né, desse tipo de modelo de atendimento, né, eu trabalhei nesse modelo mais de 15 anos, né, eu trabalhei nos bastidores, assim, então eu acho que eu pude aprender algumas coisas a respeito disso e perguntar um pouquinho, né, como que seria a nossa saúde nesse momento, né? Então eu acho que o Brasil ele está passando por um momento muito especial em relação a esse tipo de segmento, até porque, depois eu até vou mostrar num outro slide, a nossa pirâmide etária, né, a pirâmide populacional brasileira, ela mudou, né? Então quando eu me formei em nutrição, a pirâmide brasileira ela era uma pirâmide mesmo, era um triângulo. Então, nós tínhamos uma base, né, com muitas crianças jovens, e a gente ia tendo aí, no final dessa pirâmide, as pessoas acima de 65 anos. Então, a gente tinha uma grande quantidade de pessoas mais novas e a gente tinha uma quantidade menor de pessoas mais idosas. Hoje, a gente tem uma situação completamente diferente no Brasil. A nossa pirâmide ela virou um prédio, ou seja, nasce menos gente e as pessoas elas vão vivendo mais tempo. Então, hoje você não tem aquela pirâmide triangular, você tem um prédio. E isso está trazendo muita angústia para a gente, né? Assim, a gente está acompanhando essa questão da reforma da Previdência, que é uma coisa, até eu estava escutando uma matéria falando sobre isso, é a única coisa que todos os partidos de esquerda, de direita, de centro-esquerda, evangélico, todos concordam. Eles só não conseguem concordar com quem eles irão penalizar. Mas que isso é uma coisa que precisa ser feita, é uma realidade. Tá? Então, assim, gente, eu vou falar rapidamente como funciona um plano de saúde. Tá? Não sei se alguém aqui é corretor de plano, trabalha na parte administrativa de plano. Eu sei que o Giba ele trabalha nessa área, não sei se o Giba está aí, fala nas plantas lá embaixo. Né? Mas eu sei, ele, por exemplo, eu sei que trabalha nessa questão aí de seguro-saúde e tal. Então, assim, como funcionam os convênios? Ele pode ser individual, que hoje é raro. Se você for sozinho e precisar fazer um convênio, você está lascado. Porque não tem isso mais, não tem muito essa modalidade. Né? Então, hoje nós temos planos coletivos, que podem ser planos familiares. O mais comum é você ter planos que são empresariais, ou de classe, de categoria. Então, por exemplo, sei lá, eu sou nutricionista, eu posso, né, acionar lá outras nutricionistas com o mesmo perfil para poder fazer um convênio. Cálculo dos valores de acordo com o perfil da carteira de cada cliente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que é um call center.
tá? Esse call center, a média de idade dos trabalhadores do call center é, sei lá, 25 a 30 anos. E aí eu tenho uma outra empresa que é, por exemplo, uma cooperativa de médicos e o perfil desses pacientes aí da cooperativa de médicos que querem fazer o convênio é de 60 anos. Quem vai pagar mais, o call center ou a cooperativa de médicos? A cooperativa. Por quê? Por causa dessas outra coisa que eu coloquei aqui, que é chamada de sinistralidade. Então, o que seria a sinistralidade? É a utilização desse plano, desse convênio. Então, por exemplo, digamos que o pessoal da cooperativa de médicos, um médico infartou, a mulher do médico teve, sei lá, quebrou a perna, a prima do médico, que também estava no convênio, teve um parto, enfim, o preço foi lá para cima, tá? E a utilização, para quem trabalha com isso, as pessoas sabem que funciona no método, por exemplo, 70-30, 80-20. O que é isso? 70% das pessoas vão pagar para 30% usar, ou 80% das pessoas irão pagar para 20% poder usar, tá? Por isso que os planos de saúde no Brasil estão falindo, porque as pessoas elas estão utilizando muito e aí não está dando para cobrir todos os gastos, tá? Pode passar. E nós temos o monitoramento dos níveis de atenção. Tá? Eu estou explicando isso, gente, porque eu juro que isso tem um link com o que a gente veio fazer aqui hoje. Tá? Eu juro que eu não venho do convênio, tá, gente? Eu sou nutricionista. Não, eu não sou corretora de convênio, tá, pessoal? Eu sou nutricionista. Então, quais são os 3 níveis de atenção? Nós temos a atenção primária. O que é a atenção primária? Quando eu tenho lá no meu plano de saúde, no meu convênio, ações para pessoas saudáveis. Tá? Então, aquele pessoalzinho lá do call center, digamos que eu tenho ações de atividade física, de promoção, de prevenção, programas de saúde bucal, enfim, essas coisas. O que seria atenção secundária? É quando eu tenho um fator de risco presente, mas eu não tenho uma doença. Então, por exemplo, no pessoalzinho lá do grupo de médicos, um tem diabetes, um tem colesterol, o outro tem pressão alta, o outro tem os 3, o outro já fez uma cirurgia e tal. Então, assim, não é que eles estejam doentes, eles têm fatores de risco, tá? E o terceiro nível, que é a atenção terciária, é quando efetivamente eu tenho um número de pessoas realmente com doenças. Tá? Então, de repente, a pessoa ela teve uma DPOC, né, que é aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, ela usa oxigênio, ou a pessoa ela teve uma fratura, ela tem artrose. Então, são pacientes que a gente chama de alta complexidade. Tá? Então, qual seria o grande objetivo, se vocês quiserem ter um plano de saúde? Eu não recomendo, tá? Até porque um dos planos que eu trabalhei era um plano assim que era milionário e faliu. De um dia para o outro ele faliu. Por quê? Porque não deu conta, porque ele não conseguiu atingir esse objetivo aqui, que é manter a saúde da carteira. Tá? Quanto mais você mantém a saúde da carteira de clientes, mais você tem uma boa saúde financeira e o seu convênio ele vai, né, pagando as suas contas, vai tendo lucro, vai tendo sucesso. Tá? Então aqui, gente, eu queria colocar a pirâmide da atenção à saúde no âmbito aí tanto do serviço público quanto privado. Tá? Eu falei de convênio porque eu trabalho no convênio, mas isso vale para qualquer tipo de serviço de saúde. Então, na base da pirâmide desse plano, eu teria que ter a população em geral e eu teria que criar programas de prevenção de fatores de risco, programas de vacinação, programas de saúde ginecológica para mulher, de prevenção de câncer de próstata para homem, que é o nível de atenção primária. Tá? Os grupos de risco, que eu trabalhei muitos anos nisso, né? Então eu trabalhava com grupos de diabetes, de pressão alta, grupos de doença cardiovascular, enfim, essas coisas. Aí depois eu tenho uma atenção ambulatorial, que são os ambulatórios que a pessoa vai, tá? Então ela vai para se consultar em vários tipos de consultas que são eletivas, ou seja, ela marca, e aí eu tenho a atenção hospitalar, e aí eu tenho a alta complexidade, que é realmente aquele paciente, como eu falei, que teve uma cirurgia cardíaca, que teve uma cirurgia de fêmur, enfim. E aí eu tenho os pacientes em reabilitação, que pode ser a reabilitação pulmonar, cardiovascular, diabetes descompensado, enfim. Então, assim, imagina, pessoal, se todo mundo de alta complexidade estaria lá embaixo. O plano ia falir, tá? Pode falar, pode passar.
E aí, para um tipo de atenção em saúde, eu tenho essas dificuldades. Então, eu já falei, idade da população, riscos ocupacionais. Então, por exemplo, a pessoa trabalha num lugar que tem barulho, ela pode ter algum tipo de problema auditivo, tal. O nível de escolaridade das pessoas, porque se a sua escolaridade é baixa, de repente você vai ficar grávida e não vai fazer o pré-natal, né? Então, isso, o plano, ele pode ter algum tipo de problema também, porque a mulher pode ter, sei lá, uma infecção urinária, um parto prematuro, né? A incapacidade do autocuidado. Então, por exemplo, numa população mais idosa, digamos que é uma senhorinha que mora sozinha, ela quebrou um fêmur, enfim. E aí o plano tem que dar tudo, né? Home care e tal. E mudanças na legislação, né? Então, por exemplo, quando eu estava saindo dos convênios, a gente teve a mudança de legislação relacionada à parte de parto, né? Então, no Brasil tem muita cesárea, então aí deu uma mudança, o médico não podia mais marcar o parto, aí o cara ficava desesperado, né? Porque, imagina, ele marca o parto 7 horas da manhã e vai atender os pacientes dele. Agora não pode mais, agora tem que esperar, ver se a mulher vai ter parto normal. Enfim, pode passar. E o que isso tem a ver com o centro espírita, gente? Pode passar. Tudo. Tá? Tem absolutamente tudo a ver. Tá? Pode passar. Então, assim, pessoal, nesse momento que a gente está vivendo, de tantas notícias tristes, né? De tantos momentos turbulentos, né? De tanta coisa pesada que a gente está vivendo, a espiritualidade, ela está extremamente preocupada e atenta nesse momento para poder dar um suporte para as pessoas, né? A gente tem recebido muitas mensagens, né? Através até da Dona Hilda, né? Até a mensagem da minha tia Marina, enfim, de tantos benfeitores aqui da casa, com uma preocupação muito grande em oferecer para a gente um suporte, né? Então a gente consegue fazer um link entre esse serviço que eu expliquei para vocês e a estrutura que nós temos aqui, né, porque a gente tem uma sensação de impotência, a gente tem medo, a gente tem insegurança com o futuro, dificuldade de administrar a casa, dificuldades financeiras, relacionamentos frágeis, enfim, são as coisas que acabam aparecendo, né, aqui quando a pessoa procura uma casa espírita. E aí, gente, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam, eu não sou corretora, mas de repente eu até sou, o JC Saúde, tá? Planos individuais, familiares, empresariais, coberturas especiais para menores de 18 anos, maiores de 65, cobertura completa e assistência 24 horas. Quem quer esse plano aí? Pode passar, por favor. Onde que é a unidade avançada de atendimento Zona Leste? É aqui, tá? A corretora tem a Anastácia, a tia Marina, tem toda a parte comercial aqui do projeto. Pode passar. Bom, gente, como funciona o JC Saúde? Agora vocês vão ver se vocês vão querer aderir a esse plano ou não, tá? Ele pode ser individual, que é quando você vem sozinho, que é assim, infelizmente isso é muito comum, tá? Ou ele pode ser coletivo, graças a Deus, quando a sua família também frequenta, daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Cálculo de cobertura de acordo com o comprometimento dos trabalhadores e frequentadores. Por quê? Né, a espiritualidade, ela sempre fala pra gente que é assim, né? Até outro dia eu estava conversando, acho que até foi com a Silvia, e ela falou que na época que ela vinha antes, né? Até foi, acho que com a filha dela, com a Natália, que punha cadeira. Alguém lembra dessa época que punha cadeira no meio aqui com o pessoal? Quem lembra? Levanta a mão. Banco aqui na Banco aqui na frente, o povo sentava tudo aqui, né? Aí a cadeirinha, aí o povo sentava lá atrás, né? Enfim. Pegava os bancos do refeitório das crianças. Pegava os bancos do refeitório, o povo assistia a palestra lá do outro lado, né? Então você fala assim, meu Deus, né? Hoje tá bem cheio, né? Tudo bem que era Paulo Azambi, mas tudo bem, né? Mas enfim, tem uma oscilação. Então o que a espiritualidade traz pra gente, né? Nas reuniões, às vezes até reuniões de trabalhadores, que para eles mandarem os casos para cá, precisa ter, né, um corpo de material, de trabalhadores e frequentadores. Tá? Porque depois vocês vão entender por que quando vocês estão sentadinhos aqui, vocês também fazem parte, né, da equipe do JC Saúde, Unidade Bênção de Paz. Sinistralidade, né, a utilização desse produto, gente, se nós somos espíritas e se a gente acredita que nós estamos aqui
para buscar o nosso progresso, a nossa evolução, não adianta a gente imaginar que quando a gente vencer um obstáculo, a gente vai tirar férias eternamente. Alguém tem essa ilusão aqui? A pessoa teve um problema na vida, conseguiu, não, agora vai ser tudo flores. Não, porque, na verdade, assim, essa sinistralidade na nossa vida é uma coisa que contribui com a nossa evolução. Não adianta a gente querer. Como, mesma coisa, o cara monta um plano de saúde, ele não vai querer gente doente no plano dele? Não tem como, tá? Então, essa sinistralidade espiritual, na verdade, ela é a busca pela nossa evolução, tá? Não tem como fugir disso. Operação em esquema 70-30, 80-20, isso funciona como? Aí que tá, pessoal. Por exemplo, você já pensou que uma casa espírita, ela depende desses percentuais para funcionar? Não sei, alguém já tinha pensado nisso? Por exemplo, digamos que assim, ó, a pessoa está aqui fazendo tratamento, aí tem, sei lá, tem 20 trabalhadores na sala verde. Hoje, por exemplo, eu não trabalhei porque eu estava confundida aqui, né? Agora imagina se os 20 trabalhadores, um não vem, outro falta, outro está doente, outro assiste a novela. Quem que vai atender o pessoal? Então, gente, assim, tem que ter trabalhador para atender, né, a demanda, tá certo? Então, assim, esse esquema, na verdade, assim, quando você está sentadinho aí na plateia, você pode não acreditar, mas você pode estar achando que você veio aqui para receber, só que você veio aqui para doar. Você está lá na porcentagem dos que estão pagando para os outros utilizarem. Alguém já tinha pensado nisso aqui? Tá? Então, assim, muitas vezes você vem da sua casa imaginando que você vai estar recebendo alguma coisa, só que você está fazendo parte do grupo que vai estar aumentando o nível energético da casa. Então, no dia que você não falta, justamente que você está bem em casa, você está deixando de doar a sua energia. E essa energia, né, teve até uma coisa que o pessoal postou no Facebook uns dias atrás, que era até uma mensagem do Chico, acho que do livro O Evangelho de Chico Xavier, que diz que o Chico estava com o Emmanuel num lugar, na espiritualidade, e tinha assim, como se fosse um vidro cheio de bolas coloridas, né? E aí ele pergunta pro Emmanuel, nossa, Emmanuel, que lindo, o que é isso? Ele falou, isso são vibrações das pessoas encarnadas que são usadas em casos de necessidade. Por exemplo, nessas tragédias, né, que aconteceram. Então, aí o Emmanuel explicando, né, que cada vibração de amor que é feita, né, por exemplo, vai em direção, sei lá, das crianças da escola de Suzano, vai para um banco e aí essa energia é disseminada para as pessoas que necessitam. Então, de repente, não, quando eu tô mal eu vou. Não, mas você faz parte, gente, do plano de saúde, tá? O plano de saúde espiritual da Casa Bênção de Paz, ele é um plano coletivo, ele não é um plano individual. Então, se só tem gente precisando e não tem gente contribuindo, também fica complicado, porque aí chega uma hora que o plano abre falência, tá? Então, por exemplo, a gente precisaria ter, né, tô dando um chute, tá, gente, de porcentagem, mas assim, o sucesso dos trabalhos da casa, né, então você precisaria ter 70% de pessoas doando e 30% recebendo. Se você tiver o contrário, não rola, tá? Monitoramento dos níveis de atenção. Então vamos lá, atenção primária, nível de prevenção, frequência casa espírita, com objetivo de aprendizado, com objetivo de comunhão com o bem, com objetivo de evolução espiritual. Então assim, né, tem até aquela frase que é até meio clichê, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. O problema não é isso, gente, o problema é ficar. Porque quando tá tudo bem, né, a gente acaba assim, por exemplo, hoje já mudou o tempo, já não vou porque hoje tá chovendo, não, amanhã porque tá calor, hoje porque tem uma visita na minha casa. Então, idealmente, seria que grande parte da comunidade do Bênção de Paz tivesse uma atenção primária. Por quê? Porque são pessoas que estão participando desse banco energético, né? Só que muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com isso, né? Então tinha lá a palestra de, sei lá, obesidade, né? Aí a pessoa que precisava ir, ela não ia, não, mas eu só estou acima do peso, também não vou, né? A pessoa, de repente, ela só ia quando era na de DPOC, que ela tinha que usar o oxigênio, tinha que aprender a usar, tá? Secundária. Então, são pessoas que já estão com grau de comprometimento no âmbito espiritual, porém, gente, sem maiores agravos. Agora, tá?
Então, por exemplo, a pessoa que está com dificuldade de relacionamento, a pessoa que está, por exemplo, sofrendo com mais frequência uma obsessão simples, né? Então, é aquelas bobeirinhas que acontecem lá, né? Aquela batidinha no carro, é aquela briguinha em casa, é o filho que, de repente, tem uma febrinha toda hora, né? Então, assim, é como se já fosse a luz amarela, tá? Então, toca aquela sirene amarela para você, de repente, se ligar e não ir para a atenção terciária, que é o que acaba rolando mais, né? Principalmente no atendimento da minha mãe, né? No atendimento fraterno, tá? Nos passes, né? Então, de repente, a pessoa, sei lá, ela teve lá o chamado para vir na primária e na secundária, só que na hora que acontece alguma coisa desesperadora, ela corre para cá, só que aí, gente, a situação ela é muito mais, assim, é muito mais difícil de ser contornada. Tá? Pode passar. Então, assim, eu transformei essa pirâmide, aquela pirâmide que eu mostrei, em todos os setores que nós temos aqui, para que vocês possam se inserir, né, em algum desses níveis de atenção. Então, qual seria o nível básico? A palestra. Tá? Então, isso é uma coisa que é falada toda semana. Por quê? O tratamento, ele continua aqui no salão. E se, de repente, você não precisar receber nada, você está doando. Então, enquanto você está aqui dentro, você está fazendo parte dessa egrégora da casa. Então, é uma coisa que, assim, de repente, dá preguiça, é muito longo, mas, assim, é uma coisa que faz parte da atenção básica, né? A implantação do evangelho no lar, né? Que é o que vai dar o suporte para a nossa casa, os trabalhos voluntários. Então, de repente, você tem tempo, você tem disponibilidade, você pode vir um dia no galpão, ajudar a cuidar das mercadorias, você pode vir um dia aqui conhecer o trabalho das crianças, da creche, cantar na harmonização, por que não? Né? Na época que tinha esse esquema que a gente falou, das cadeiras lotadas aqui, tinha o inário, né? Vocês devem lembrar do livrinho do inário, né? Então todo mundo cantava mais. Hoje, gente, assim, às vezes é difícil para a harmonização segurar, porque às vezes a pessoa está no celular, ela está conversando, então assim, ela está aqui, mas na verdade ela não está. Né? Quantas e quantas vezes eu não dei palestra lá de atenção primária e a pessoa só ia para tomar um suquinho e comer o bolinho diet lá, porque ela não prestava atenção em nada, tá? Aí, um andar acima, você já tem o passe espiritual, os bilhetinhos, a evangelização infantil. Por que é um passo acima? Porque muitas vezes, para você conseguir trazer o seu filho aqui, já é um esforcinho maior. A gente sabe disso. Né? Aí, numa atenção de mais complexidade, você tem o atendimento, você tem os passes de energização da sala verde, o passe azul de cura, o passe magnético, né? E aí, quando a coisa tá pesada mesmo, aí é o passe auxílio, né? Porque você não consegue nem sair de casa mais. E aí você entra nessa coisa da reabilitação. Então, muitas vezes, para você voltar para o nível de atenção primária, muitas vezes você não consegue, né? De repente, aquela pessoa que já está, né, com a saúde muito comprometida, ela acaba perdendo o link com a casa, né, como se ela perdesse o convênio, porque a espiritualidade está sempre lá para dar assistência, mas muitas vezes ela não consegue fazer a ligação. Pode passar. Então, na verdade, assim, o grande inimigo do acesso à saúde espiritual, na verdade, são essas duas coisas, né? É o orgulho e o materialismo. Por isso que Jesus disse nessa passagem de Mateus que os sãos não precisam de médico, porque assim, quando a gente acha que a gente não precisa de nada, aí a gente vira uma presa extremamente fácil, né, de entidades ou de grupos que não querem o nosso progresso, que não querem que a gente atinja um outro patamar espiritual, porque assim, né, eu acho que todas essas palestras que estão sendo feitas, né, falando sobre os jovens, falando sobre a dificuldade muitas vezes que a gente tem de falar de Deus para um jovem, para uma criança, porque de repente não é uma coisa, é brega, não sei o que, não, meu filho escolhe depois quando ele quiser. Mas eu acho que assim, quando a gente vai criando essa vibe materialista, né, assim, sei lá, bom, eu não acredito que existe um outro plano, eu não acredito em nada. Gente, é muito fácil, né, porque aí os inimigos espirituais, eles estão com a faca e o queijo na mão. Então, quando a gente, eu não preciso frequentar nada, não, quando a gente acha que não precisa, a gente fica muito vulnerável, né? Então, assim, não precisa ser aqui, né? Eu acho que você pode
tem outras modalidades, mas pra gente é a mesma coisa da pessoa que tem que fazer atividade física, né? Eu preciso de uma pessoa me cobrando lá pra eu ir, né? Pra eu ir certinho e tal. Eu não consigo fazer sozinho. Tem pessoas que conseguem fazer uma ligação com Deus em casa, ter uma rotina de oração, ter uma rotina de meditação. A pessoa faz um trabalho voluntário regularmente há 20 anos, mas tem pessoas que não, que é o mais comum, que a gente precisa realmente ter um link, um vínculo com uma instituição religiosa, tá? E aí, uma coisa que deu muita esperança nessa semana, né, foi realmente esse Marcelo Gleiser ganhar esse prêmio, né? Porque ele é um físico, ele é uma pessoa de ciência e que ele traz, né, uma mensagem que, assim, não sei, para mim é uma coisa muito óbvia, né? Quando a gente olha a complexidade, assim, não é nem do universo, gente, é só a gente pensar no nosso corpo, a gente pensar na nossa história, né, nos minerais, nos vegetais. É muito difícil a gente acreditar que existe acaso. Eu li uma amiga minha mandou no WhatsApp, tem um livro, eu não vou lembrar o autor agora, mas ele cria um modelo matemático da existência de Deus, né? Ele era uma pessoa também da área de matemática e estatística, o filho dele morreu, e aí, né, por causa desse desespero, tal, ele foi buscar alguma coisa a mais, e ele desenvolveu um modelo matemático que prova de forma matemática que a não existência de uma inteligência superior é impossível. Matematicamente, a não existência de Deus ou, né, de um princípio inteligente é impossível, né, porque ele faz alguns testes estatísticos que para você ter um acaso, você teria que jogar um dado não sei quantas vezes para cair as mesmas vezes no número 6. Matematicamente é impossível, né? Então, quando você pega, por exemplo, sei lá, um espermatozoide de um óvulo e faz ele se transformar num ser humano, né, com todas as células, com todos os glóbulos, com todos os sistemas, matematicamente é impossível você não ter uma inteligência superior. Então, quando a gente se vincula ao materialismo e a esse orgulho de achar que a gente não precisa de nada, a gente vira realmente, né, uma presa muito fácil aquelas forças, aqueles seres que estão vinculados ainda ao mal, tá? Pode passar. Você explica que prêmio que o Gleiser ganhou? Então, ele ganhou um prêmio que é um prêmio que é dado assim, para pessoas que têm um destaque no âmbito da espiritualidade humana, tá? Não é um prêmio assim, para uma religião específica. Então, por exemplo, Dalai Lama já ganhou esse prêmio, né? Então, você tem um prêmio dessa amplitude, né? E o valor em dinheiro é maior até do prêmio Nobel, né? Impressionante, tá? Então, assim, um prêmio dessa magnitude para um brasileiro físico, né? Eu acho que quem estava aqui na segunda-feira, na aula do Hamilton, foi sensacional, né? Que ele usou as leis de Newton, as leis da física, para falar das leis morais do Evangelho. Então, assim, eu acho que é uma luz, é uma esperança, né? Porque, na verdade, a ciência, né, a espiritualidade diz que a ciência ela vai chegar até Deus antes até das religiões, né, porque ela usa modelos matemáticos. Então, realmente é uma esperança, né, de repente daquela pessoa que estava meio capenga na fé, de pensar, poxa vida, uma pessoa que tem esse grau de entendimento, tecnicamente falando, está falando essas coisas, então por que não? Né? Então, eu pensei num algoritmo, né? Assim, quem trabalha em plano de saúde ou em qualquer sistema de saúde sabe que a gente funciona muito com esses algoritmos. O que seria isso? São passo a passo para você ter uma tomada de decisão. Então, de repente, você teve lá um determinado diagnóstico, aí teve uma continuidade, você vai por aqui, dá isso, você vai por lá, dá aquilo. Então, eu acredito que vai dar para vocês entenderem qual que é a linha do nosso plano de saúde. Então, vamos imaginar que isso foi o que aconteceu comigo domingo, tá? De sábado para domingo. Então, no sábado eu tive um dia muito legal, eu dei um curso e tal, foi uma coisa que foi super intenso e tal. Depois eu fui num chá de bebê, peguei um trânsito, enfim, né? Foi assim. O que aconteceu naquele dia? O meu nível energético, ele caiu, não teve nada de ruim, tá, gente? Assim, porque, na verdade, quando você tem um dia intenso, não necessariamente ele é ruim. Né? Ele pode ter sido simplesmente... Renata, chá de bebê depois do curso?
e no Campo Limpo, tá? Eu demorei quase 2h30 para chegar, né? Mas é da minha sobrinha, então tem que ir, né? E aí você via, né, tipo aquele mar de carros, assim, você lá no carro, né? E aí, quando você une isso a um ambiente tóxico e tenso, onde? Na rua, né? Assim, você vê que pleno sábado estava um mar de gente, todo mundo parado, aquela irritabilidade, aquela coisa aumentando. E aí você começa a ter um sintoma detectável, ou físico ou emocional. Então, gente, assim, às vezes você percebe, por exemplo, no domingo de manhã, eu acordei com uma dor na nuca, parecia que uma coisa estava apertando o meu pescoço, fazer assim. Né? Então, a gente que já trabalha um tempinho aqui, fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Porque eu tenho enxaqueca, dói aqui, agora aqui a gente já sabe que é de outra ordem, né? Então, assim, por exemplo, quando você está numa atenção primária, né? Quando o seu nível energético está alto, ou seja, a sua sintonia com Deus, ela está boa, né? Que no meu caso não estava, né? Você tem esses passos que eles são naturais. Então, por exemplo, você detectou isso, tá? Aí você se recolhe, né? Jesus falou, vá até um lugar, né, assim, recolhido, se ligue com Deus que você vai receber. Então você faz a sua oração, você recebe aquela canalização do alto, porque nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos anjo da guarda, nós temos protetores, loucos para ajudar a gente. Então, você não tá legal, você vai para aquele cantinho, só que tem que ser com nível primário, tá, gente? Eu não estava naquele dia no nível primário. Recolhimento, oração. Aí você tem uma ação concreta. De repente, sei lá, você estava assistindo um programa falando da tragédia de Suzano. Você tira e põe uma música clássica, sei lá. Você troca de sintonia. Rapidamente você melhora. Por quê? Porque você conseguiu fazer aquele passo a passo sozinho. Então, quando eu falo de atenção primária, é isso. Né? Quando a gente aprende a ter esse tipo de recurso e o nosso nível energético tá bom, você veio no curso, você veio na palestra, você tem ferramentas para lidar com isso sozinho, tá? Agora, se você tá numa outra coisa, né? Então, por exemplo, se você não tem condições, né, de ter um nível energético bom, o que vai acontecer? Tô com essa dor. Aí vai me dar o quê? Irritabilidade. Aí, o que eu vou atrair? Irmãos na mesma sintonia. Né? Eu vou atrair energias que estão sintonizadas. Aí eu vou ter, de repente, sei lá, de repente eu escorreguei num sapato que eu mesma tinha deixado lá jogado. Tá? Aí, novos problemas, vibrações mais densas. Né? Aí vocês entendem que a distância vibratória que você está para fazer esse caminho sozinho é maior, não fica mais difícil? Tanto que no domingo, eu até ia falar pro Otávio, falei, acho que eu vou lá no Benção tomar um passe, né? Porque assim, eu tava passando muito mal. É que eu acho que assim, nesse dia do domingo, né, aí eu fiz uma oração e tal, e aí que veio, tipo, ó, é para você falar isso na palestra na quinta-feira, né? Eu melhorei imediatamente, foi uma coisa assim impressionante. Na hora que caiu a ficha, que era só, tipo, um estágiozinho só porque, tipo, ó, o tema que a gente, sei lá, tá sugerindo é esse. E assim, por mais que isso pareça surreal, eu melhorei imediatamente, né? Depois que a ideia, ó, teve todo o negócio aqui, isso aqui é que eu não trouxe caderno, eu mostraria para vocês. E até talvez o Otávio lembra. Quando ele acordou, eu estava escrevendo isso aí, porque isso aqui foi tipo de uma vez. E aí, o lance é você acionar o plano de saúde em loco, né? Então, assim, realmente, claro que foi uma situação esporádica, mas o certo seria eu ter vindo para cá, que assim, foi uma coisa fortuita, que talvez hoje teria que rolar isso aqui. Mas o certo seria eu ter vindo tomar o passe, porque eu não tinha condições sozinha de dar conta daquilo lá. Pode passar. E aí, você precisa, né, de uma outra proposta. Então, aí, você precisa de uma assistência espiritual especializada, que você encontra onde? Numa casa com estrutura para isso, né? Por exemplo, se você é evangélico, é no templo evangélico. Se você é católico, é na missa das 10 horas da manhã do domingo, né? Se você é do Seixonoye, você vai lá. Por quê? Porque na casa da gente não existem equipamentos, gente, ferramentas. Por exemplo, se você está tendo, sei lá,
que nem eu machuquei o cotovelo. Eu peguei tudo que eu tinha ontem, pomada, passa isso, irudoide e tal. Agora, se a pessoa está tendo infarto, ela tem que chamar o SAMU e ir para o hospital, não é isso? Tá? Então, quando a gente realmente percebe que a gente não está em condições, a gente precisa procurar uma assistência especializada, né? Então, aí, quando você começa o tratamento, o passe, a palestra, o evangelho no lar, e você tem melhora dos sintomas, não é que você foi para o verde, você foi para o amarelo, né? Você foi para o intermediário, você está controlando os seus fatores de risco. Para você ir para o verde, gente, é estudo e trabalho, tá? Então, por exemplo, os cursos aqui da casa, eles têm como objetivo deixar a gente, tanto quanto possível, no verde, tá? Na atenção de base, a gente voltar para um estado sem doença espiritual. Pode passar, por favor. Então, quais são os desafios para nós, né? Manter o status energético, ou seja, a nossa bateria, em níveis aceitáveis. Porque, assim, não dá para a gente falar, nossa, com todas as catástrofes que estão acontecendo aí, com a televisão mostrando isso 24 horas por dia. É muito difícil, gente, a gente, né, manter, até porque eu acredito que nós que somos espíritas, muitas vezes a gente se envolve e até acaba doando um pouco da nossa energia nesse tipo de situação. São coisas muito pesadas, então, pelo menos manter um nível aceitável de energia, né? Ganhar créditos, falo que então é o bônus do convênio, né? Quando você não usa, o preço que você paga é menor. Como que a gente ganha esses créditos? Fazendo bem em todo lugar, né? Então, às vezes você, sei lá, tá na rua, a pessoa te pede, sei lá, R$2, e aí você vira as costas, só que de repente, naquele dia, aquela pessoa que te pediu os R$2, ela tava lá com uma pessoa que foi mandada por um benfeitor, você falou, pede R$2 para ele que ele vai te dar. Imagina, esse cara não faz nada. Faz sim, dá os R$2, né? E às vezes você está sendo avaliado. Vocês podem não acreditar, só que isso acontece. Falei, na segunda-feira, todo mundo que passou pelo meu caminho pediu R$2. Chegou uma hora que eu não tinha mais também, né? Eu falei, meu Deus, vocês estão me avaliando assim, tá difícil essa semana. Então, você tem que fazer o seu networking também. Né? Porque de repente aquela pessoa que você deu R$2, que era um morador de rua, né? Ainda dei um fora na segunda-feira. Tinha uma menina, quando eu saí do trabalho, ela estava de boné, ela parecia um menino, né? E aí ela falou pra mim assim, oi doutora, você tem R$1 aí pra eu dar? Eu falei, peraí moço. Ela tirou, é moça. Eu, ai meu Deus. Né, mas eu dei, tá? Os R$2. Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, é Gabriela. Eu falei, eu não vou esquecer mais. Ela falou, eu sei que você trabalha aqui. Eu falei, desculpa, eu nunca te vi, eu não te conheço. Mas nunca mais vou esquecer que o nome dela é Gabriela. Ela tava com o cabelo raspado e com boné. E ela tava sentada, eu tava em pé, né? Eu achei que era um menino, tá? Bom, mas vamos lá. Conseguir perceber as características de situações de ordem espiritual para não deixar o secundário passar para o terciário. Né? Então, como que a gente aprende isso, gente? Fazendo curso. Não tem outro jeito, pessoal. Mas o Henrique pega pesado, tem os temas da Bíblia. Tem, gente, mas é assim mesmo. Para você se capacitar para a sua vida, para você entender o que é espiritual, o que não é. Minha mãe sempre fala isso. Se a gente não soubesse esses recursos, a gente não sairia de pronto-socorro. Para quem não conhece, é aquela pessoa que passa mal toda hora, uma hora no estômago, uma hora na cabeça. Né? Então, assim, quem não tem esse tipo de conhecimento sofre muito mais. Então, de repente, você ter aí um investimento de 2 anos nesse curso aqui do Benção, te capacita para tentar resolver o problema do seu filho. De repente, seu filho chorou a noite inteira. Sei lá, você dá um passe no seu filho, né? Você consegue melhorar uma situação de um pai, de um tio que está doente, mas para isso não dá para, sei lá, não. Eu estou tomando um passe no Benção, não, vem, eu vou aí te dar um passe. Nem pensar, gente. Você precisa ter recursos, tá? E desenvolver um olhar mais apurado, né? Que eu acho que isso que é o mais difícil. Para os nossos amigos, para os nossos familiares. Quando a gente está com um nível energético baixo, muitas vezes é muito fácil você entrar nessa teia de raiva, de agressividade, de uma vibração negativa e aí fazer tudo que, né, os seus amiguinhos gostariam de te jogar no nível terciário. É aquela pessoa que tem um infarto, que tem um derrame, né? Porque na verdade a gente não tem como ignorar que nós vivemos no mundo de expiações e provas, tá? Dr. Bezerra, que é o diretor clínico do Prano aqui, tá?
Ontem, eu acho que foi a Betinha que mandou aquele vídeo do Haroldo, foi você, meu? Eu falei, gente, aquele vídeo é perfeito. Eu nunca tinha ouvido essa citação do Dr. Bezerra, e eu achei fantástico. Né? Segundo o Haroldo Dutra, ele diz que o Dr. Bezerra fala o seguinte: o lugar mais seguro é sempre o seu posto de trabalho, pois é onde a espiritualidade superior terá mais facilidade para encontrar e socorrer você. Ou seja, se você está aqui toda semana vai ter um lugar, um porto seguro para você ser encontrado. Agora, se cada semana você está, assim, procurando uma aventura nova, por mais que eles queiram resgatar a gente, eles não conseguem, porque a nossa vibração ela não permite que eles ajudem. E eles ficam desesperados, porque eles observam o nosso sofrimento e não podem fazer nada. Então, enquanto a gente está vinculado a uma casa cristã, ou seja, de que denominação for, a gente consegue abrir nesse vórtice, assim, onde a espiritualidade canaliza a sua ajuda, Então, gente, só tem dois caminhos, Ou a gente vai investir em reflexão e trabalho no bem, ou a gente vai estar vinculado à indiferença, que vai causar sofrimento. Dos dois jeitos existe progresso espiritual, Mas eu acho que, assim, não sou eu que digo isso, Isso aí é o que a espiritualidade diz. Nesse momento de transição planetária, o sofrimento ele pode ser cada vez mais opcional para a gente. Quando a gente está trabalhando para progredir, a gente está trocando o suor do trabalho, a lágrima do sofrimento pelo suor do trabalho. Então, eu acho que sempre é uma troca vantajosa. Então, a gente queria deixar de mensagem final, lembrar que o convênio do bem, gente, ele é um plano coletivo que precisa ter o maior número de vidas em cuidado primário ou pelo menos no secundário, para que a gente possa realmente, a resultante de forças, de energias que a gente vem buscar aqui na casa, ela sempre esteja no positivo. A gente sabe, tem até aquele livro que a gente teve até a peça aqui que o Ivan faz, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que é muito comum, gente, que as casas espíritas elas sofram um assédio muito pesado, das trevas, e elas fechem as portas, Então, se a gente quer realmente manter o nosso lugar, a nossa casa, porque de repente esse ano a Casa Bênção de Paz faz 25 anos, mas a gente não sabe quando que ela foi montada na espiritualidade, contando com a participação de cada um de nós, porque a gente escuta muito isso, dos nossos benfeitores espirituais, que cada um que está aqui por um propósito, por um objetivo. Na terça-feira eu participei daquele programa que eu vou da Rede Gospel, e a apresentadora do programa, ela fez uma ministração que foi uma coisa muito linda que ela falou. Ela falou que, assim, que não é tudo que a gente tem que entender, que Deus, ele tem muitos mistérios, a gente precisa acolher esse mistério de Deus. Não adianta a gente querer ter todas as explicações. Muitas vezes a gente vai estar aqui e a gente não sabe nem por que a gente está, mas Deus sabe por que a gente está. E assim, antes de precisar, se ligue. Porque com certeza ele vai poder acolher o nosso pedido. Tá bom, gente? Beijo, obrigada. Um dos momentos mais tristes da vida de Jesus foi quando, embora já soubesse, Judas o beijou num gesto de traição. Momentos antes, Jesus, solitário na sua oração e já sabedor de seu destino, pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice cujo conteúdo tão amargo feria seu coração. Após o episódio de Judas, como é do conhecimento de todos, cumpriu-se a desdita de nosso amado Mestre. Amigos e companheiros, como estão nossos dias? Como está o nosso convívio com aqueles que amamos? Como está o diálogo com nossa família, principalmente com nossos filhos?
Será que saberemos responder bem convictos de nossas atitudes perante essas perguntas? A dúvida, a intranquilidade faz morada em nossos corações, deixando-nos por vezes bem intranquilos. A situação atual do orbe nos leva a essa intranquilidade para aqueles que verdadeiramente se importam com seu bem-estar e dos seus. Por vezes, o que passa por nossa cabeça é fazer de tudo para que possamos angariar bens materiais, alijando de nossos corações coisas mais importantes que verdadeiramente são importantes para nosso crescimento espiritual. Damos valor a coisas e situações que não são nada relevantes diante da verdadeira causa que é a nossa saúde espiritual e, consequentemente, nossa evolução. Quantas vezes nos sentimos traídos por nossos pensamentos e nossos ideais, colocando nas costas de outros a culpa que por vezes é somente nossa. Muitas vezes, diante de problemas atrozes, nos comportamos semelhante a Jesus, pedindo ao Pai que nos afaste o cálice de conteúdo amargo de nossas vidas, sem sequer parar para pensar o porquê estamos prestes a sorver esse conteúdo, que nos amargará não só nossa boca, como nosso coração, deixando-nos perplexos diante dos sofrimentos que não estamos preparados para enfrentar. O Judas de nossas vidas nada mais é do que nossas atitudes perante as vicissitudes que nos deparamos. O beijo da infelicidade nos alcança e queima, nos ferindo intensamente no âmago de nosso ser. Companheiros, a necessidade de estarmos alertas com nosso redor é imprescindível, mas mais imprescindível é a necessidade de conhecermos por inteiro. Como se faz isso? Posso lhes dizer que não há uma receita com ingredientes e quantidade para seguir. O que há é a vontade de fazer o que é certo para nós e para os outros. Querer estar bem não pode ser considerado egoísmo, porque se não estivermos em sintonia conosco, jamais poderemos estar em sintonia com os outros e ajudá-los da forma que merecem ser ajudados. É sem dúvida um manual de sobrevivência estarmos em sintonia com a paz, a harmonia, a fé, o trabalho e principalmente com a caridade. Vamos nos amar mais, vamos nos tolerar mais, vamos nos ajudar mais, vamos dialogar mais, vamos mais ter compaixão, vamos procurar não julgar, não esquecendo que da mesma maneira que julgamos, nossos irmãos não estamos isentos da mesma maneira de sermos julgados. Todos somos filhos, falhos, fazemos parte da mesma caravana que segue em direção a Deus. Mesmo numa caravana há os que desertam, só que eles não são responsáveis por suas ações, e não compete a nós fazer comentários que não levará a nada. Não esqueçamos jamais que todos temos telhados de vidro e que nada impede que uma pedra mais ou menos grande possa cair nesse mesmo telhado e estilhaçá-lo. Cuidado, cuidado. Não nos esqueçamos que devemos nos aliar ao plano superior quando ele nos convoca, para que nos alistemos no exército de Deus, a fim de que possamos lutar em nome dele para o bem. Nossas armas serão a oração e a prece. Deixemos tombar nesse campo de batalha nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso materialismo, nosso senso de posse e principalmente a inércia, para que possamos vencer a batalha que nos propusemos a enfrentar,
mas jamais esquecendo que para definitivamente vencermos a guerra, precisamos primeiramente sermos vencedores de nós mesmos. Que as bênçãos de Jesus recaia sobre todos. Euclides.